Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né, do tema de hoje aí. A gente falou aí um tema aí na primeira parte, né? Qual foi esse tema, pessoal? O que é a fraqueza espiritual? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte, o que é essa fraqueza espiritual? Ele diz que na primeira parte a gente viu, né, que diz que é um estado de enfraquecimento na fé, na vida espiritual de uma pessoa que crê em Deus. Então, é um enfraquecimento. Sua consciência está entrando num estado, né, aonde está levando você para o enfraquecimento. Ele fala caracterizado por diminuição do interesse de atividades espirituais, falta de fervor na oração e no estudo das escrituras. É uma tendência e a tendência de se afastar dos valores e ensinamento da espiritualidade. Então, é isso que acontece, é essa que é a fraqueza espiritual. Você entra, começa a entrar nesse estágio, aí de dizendo, não, eu vou orar, não é estudar, não. Aí a pessoa vai, e ela não tem o alimento espiritual, pessoal, tá? Verdadeiro. O que é que vai acontecer? O espírito dela vai desfalecendo, vai ficando fraco. Aí a dificuldade aqui da vida começa a vir, ela não encontra mais força, aí vai cair. Aí muita gente cai em depressão por causa disso, tá, pessoal? A falta da conexão dela verdadeiramente com a espiritualidade, tá, pessoal? Entende? E aí vai, até não aguentar mais. Aí pum, cai na vida. É isso que está acontecendo com a maioria das pessoas. Até pessoas que estão em grupo aí, tá, pessoal? A maioria do que vieram para o meu canal era do grupo, estava fraco, estava com essa fraqueza, estava perdido, estava. Tem a gente até que queria desistir, pessoal. É sério, é muito sério isso, tá? E não é fácil. Então, cadê aonde a gente parou aqui, pessoal? A segunda parte. Por isso precisamos trabalhar a nossa espiritualidade. Eu estou aqui incentivando vocês, trazendo estudo de vários conceitos, tá? Várias situações para a gente ir estudando. Nossa, isso é interessante, irmão. Nossa, isso aí. E isso vai com aquele gozo mesmo, tá, pessoal? Na alma, tá? Se eu não tiver mais fazendo isso com gozo aqui, tem alguma coisa errada comigo. Eu tô fora da espiritualidade, né? Vocês não estão sentindo a frequência. Enquanto você está sentindo verdade, é porque eu estou nessa frequência, tá? Aí, aonde a gente parou? Segunda parte. Ele fala, a gratidão e o louvor nos ajuda a focar na bênção e reconhecer a bondade de Deus, mesmo em tempo difícil. Então, quando a gente tem aquela gratidão, o nosso louvor sai do coração, a gente reconhece, né, a bondade de Deus, tá, pessoal? E isso vai nos dar força nesses tempos difíceis. Então, seja grato, né? Louve de coração ao Criador. Isso vai trazer uma força muito grande em você, tá? Ele fala, a incorporar gratidão e louvor em nossa vida diária, né? Diária, tá? Cultivamos um espírito mais forte e resiliente, alinhado com a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus é que você seja grato, né? Renda louvor de gratidão a Ele. Então, essa é uma vontade de Deus, tá? Alinhado com a vontade de Deus e mais capacitado para enfrentar o desafio da vida. Então, você vai estar com mais força, capacitado. Vai vir aí problemas, vai vir coisas. Você está
firme, não, vamos enfrentar, vamos vencer essa batalha. Entende? Porque se você tiver na frieza espiritual, no desânimo, aí quando vir um problema, acabou de matar o cara, acabou de derrubar você. Entende? Por isso que a gente precisa ser grato, estar em conexão com Deus, render nossos louvores a Deus, tá, pessoal? De coração, tá? Não é uma coisa obrigatória, como você tá num grupo, tá? É aquilo que vem do coração mesmo, tá? Você tá sentindo, tá? Por isso que é mente e coração. Então, é o sentir, não é só o racionalizar, tá? Ao que mais? Ele fala, vencer a fraqueza espiritual é um processo contínuo. Então, tem que continuar. Que envolve reconhecer nossas limitações, buscar a força de Deus, estudar a palavra de Deus, né? Aprender com as escrituras, envolver-se com os irmãos, então, ter comunhão com os irmãos, praticar gratidão e manter uma vida disciplinada, né? De acordo com os valores éticos e morais, né? Cada um desse passo contribui para fortalecer espiritualmente, fortalecimento espiritual duradouro. Então, você vai ter um fortalecimento espiritual que vai durar. Não é uma coisa passageira. Entende, pessoal? E a gente precisa fazer isso. Agora, o que mais? Tem mais? Tem mais. Para superar a fraqueza, é importante buscar ajuda profissional, como terapia, aconselhamento e prática de autocuidado. Então, se você está com problemas emocionais, né, pessoal? Problema que aconteceu na sua vida, tá? Trauma. Tem que buscar uma ajuda de um profissional, terapia, tá? Aconselhamento espiritual, então, se aconselhar com aquele que tem conhecimento da espiritualidade, tá? Tem muito aqui que eu tenho dado conselho aqui, tá, pessoal? Tenho orientado, tá? Tem algumas pessoas que eu tenho feito terapia com ela, tá? Entende? E ela tem ajudado ela, tá, pessoal? Então você tem que buscar, porque cada um sabe o que passou nessa vida, tá, pessoal? Às vezes trauma de infância, da adolescência, ficou aí em você, tá? E precisa ser cuidado. Isso é uma prática de autocuidado, tá, pessoal? A gente precisa, porque senão a gente não entra numa frequência boa, tá, pessoal? Curar dessas coisas, tá? Pessoas também que tiveram relacionamento, né, amoroso, que magoaram ela, não foi de acordo com o que ela estava esperando, né, magoou ela. Então, você tem que curar disso. Agora, não colocar todo homem é igual, tá? É igual como eu estava vendo uma mulher falar. Não, todo homem é igual, é isso, é não sei o quê. Não é assim, pessoal. Oxê. Porque você encontrou um homem que fez coisas aí com você, tá? Agora vai dizer que todos são iguais assim? Não pode, isso é mau pensamento, tá? E precisa cuidar disso. Uma terapia é importante para isso, tá? Porque existem homens aí, homens de Deus, homens que querem constituir, homens que querem fazer bem àquela companheira que ele está do lado. Tá, pessoal? Aí, pela sua mal escolha, tá? Não foi no direcionamento da espiritualidade. Aí, aquele homem agiu errado, porque estava numa outra frequência. Aí você agora. Então, isso também já é um sintoma de como é que se diz? De buscar ajuda, tá? Você pode entrar nessa fraqueza espiritual, tá? Além disso, é fundamental cultivar uma conexão mais profunda com a espiritualidade. Então, tem que buscar, tá?
a conexão com Deus, com a nossa espiritualidade, entrar nessa frequência, tá? Então, para você fazer isso, você tem que estar bem, trabalhar suas mentes, o seu emocional. Se você tá com esse tipo de pensamento negativo contra os homens, né? A mulher, você tem pensamento, então você não pode cultivar uma conexão profunda com a sua espiritualidade. Não pode, pessoal, tá? E isso acontece com as pessoas, tá? Então, é um trauma, é uma coisa que ficou negativa no seu pensamento, tá? Então, tem que cuidar. Às vezes até, né, foi na infância, né, pessoal? Você vê que muitas mulheres sofreram abuso, né, pelo homem, então ela tem uma imagem do homem, né, muito errada. E às vezes até esses abusos é pelo pai, é pelo o parente próximo dela, então ela como criança não entendia aquilo, então aquilo, a mágoa, ela tá carregando e tem que cuidar disso, tá, pessoal? Não pode. Aí ele fala, cultivar uma conexão mais profunda com a espiritualidade, praticar a gratidão, a meditação, né? Yoga, exercício físico, que pode ajudar a fortalecer mente, corpo e espírito. Então, para você estar bem equilibrado, tá? Aí ele fala, o desenvolvimento pessoal e espiritual é um processo contínuo. Então, é contínuo, pessoal, de autoconhecimento, crescimento interior e evolução espiritual. Não para, porque tem muitos igreja, né? Acha que ele ele aceitou Jesus, aceitei Jesus, eu me batizei, pronto. Agora é só sombra e água fresca. Nossa, pessoal, essas pessoas estão sendo ensinadas errado, tá, pessoal? Esses grupos religiosos, agora pronto, agora eu sou salvo, eu aceitei Jesus lá, irmão, lá na igreja lá, aceitei, levantei, me batizei lá, já tenho já 2 anos, 3 anos lá que eu sou batizado. É assim, pessoal, é assim que as pessoas estão agindo. Aí você não precisa agora continuar o processo de autoconhecimento, de crescimento e evolução espiritual. É por isso que eu encontro, tá? Até no meio dos meus amigos, pessoas que não cresceram interiormente a consciência dele. Não tem evolução espiritual. Ah, o que é isso, irmão? Hã? O que é isso? Nossa, pessoas que se dizem que é povo de Deus, que não sabem das coisas espirituais de Deus, pessoal. Aí fica difícil, tá? Ficar criança não pode, tá? Aí ele fala, ele envolve buscar o significado, propósito, valores e crença que orienta a vida de uma pessoa. Você tem que buscar isso, seu propósito, valores éticos, morais, você colocar a crença no verdadeiro, né? O desenvolvimento pessoal pode ajudar a pessoa a se tornar mais consciente, então, desperta, compassiva, né? Resiliente, força, né? E autêntica, então, verdadeira. Então, é isso que vai acontecer se você desenvolver pessoal e espiritualmente. Eu até gravei aqui, né? O que é o desenvolvimento espiritual? Tá aqui. Tem aí 2 dias que eu gravei esse vídeo, né? Que é o desenvolvimento espiritual. Tá aqui no YouTube aí. Foi 2 dias, o YouTube ainda não tirou, não, tá? Aí, aí o que mais, pessoal? O YouTube vai ficar zangado comigo, né? Aí ele fala, em resumo, a fraqueza espiritual é um estado de fragilidade interior. Então, é quando a pessoa está frágil, né? Que pode afetar a capacidade de lidar
capacidade de uma pessoa lidar com o desafio da vida. Né? Ela não vai ter força, né? É importante buscar ajuda de profissional, você viu, né? Terapia, né? Cultivar uma conexão mais profunda com a espiritualidade, praticar resiliência espiritual, né? E se envolver em um grupo espiritual para fortalecer a espiritualidade. Então, aquele grupo que está falando de espiritualidade verdadeiramente. Encontrar o equilíbrio emocional e bem-estar e significado na vida. Então, é isso que a gente tem que fazer para sair desse estado de fraqueza espiritual. É o que eu estou aqui fazendo com vocês, tá, pessoal? Estou ajudando vocês espiritualmente, tá? Com a maior dificuldade, eu estou numa frequência melhor, elevada, então eu tenho que ajudar esse meus irmãos que tá aí. Todos esses que se conectam aqui ao meu canal, vocês são meus irmãos espiritual, tá? Você veio da mesma mônada, da mesma fonte espiritual minha. Vocês gostam da minha frequência, a maneira que eu estou ensinando, porque vocês me conhecem, tá? Espiritualmente, vocês não lembram agora, mas você sente familiaridade comigo. Então, vocês meus irmãos espiritual, tá, pessoal? E eu estou ajudando vocês. Eu espero que vocês entendam isso, tá? Eu sei que isso é difícil de aqui a gente, quando tá ser humano aqui, de entender que a gente já veio como é? A gente era espírito, a gente veio da mesma frequência, tá? Por isso que vocês gostam da maneira que eu falo de espiritualidade, vocês. Por quê? Porque vocês parece que esse daí eu conheço já há muito tempo. Já teve até uma pessoa aqui que falou isso aqui no meu canal. Nossa, parece que eu conheço a você há tempo, assim. Eu gosto da maneira que você tá falando. Você é uma bênção. Então, porque você espiritualmente é da mesma fonte que eu vim. Eu vim lá da fonte, né, de uma mônada que saiu da fonte de Deus. A minha consciência está aqui. Eu estou aqui agora como ser humano, conhecido como Samuel, que mora aqui na periferia, aqui em Salvador. Entende? Eu encarnei aqui. Eu nasci aqui em uma família aqui, tá? A minha consciência. Mas a gente espiritualmente já se conhece, pessoal. Quando você se achega à maneira que eu estou falando, as coisas, é porque você é da minha família espiritual. Entende? Eu até já expliquei um vídeo aqui, né? Que foi até, não é? O que é mônada espiritual. Então, eu explico isso aqui, que a gente veio de lá. A gente se conhece. Você sente na intuição nossa? Parece que eu conheço ele. Nossa, você se alegra com a minha frequência. Tá? A mesma coisa vocês, eu me alegro, porque eu conheço vocês. A gente, isso aqui, quando tá canal, é difícil de a gente entender isso, tá? Mas é isso. Se você segue a intuição, você vai perceber isso. E a maioria do que estão aqui escritos, estão aqui assiduamente me assistindo, vocês são meu irmão espiritual, vocês são a família espiritual. Tá? É minha verdadeira família. Tá? Por isso que eu tenho que ajudar vocês, tá, pessoal? Se eu despertei, estou um pouco melhor espiritualmente, eu estou ajudando vocês a entrar na frequência que a gente veio de lá, frequência espiritual. Lembrar você, despertar você, lembrar você disso, tá? Para você tomar consciência, então, é o meu trabalho aqui, tá? Humildemente, tá? Sou seu irmão, vocês são meus irmãos, então eu estou ajudando. Ah, o que mais, pessoal?
A pergunta é por que não podemos vibrar nesse estado de fraqueza? Por quê, pessoal? Porque a gente vai entrar numa vibração, né, negativa, pessoal. Uma vibração negativa. Então, por isso que a gente não pode vibrar no estado de fraqueza. Mas quando a gente entra nesse estado de fraqueza, Deus se faz presente. É aí que a espiritualidade se faz mais presente na nossa vida. Não me diga por quê, tá? É assim que eles trabalham, tá? Porque às vezes é a hora que a gente precisa mais, tá? Quando a gente está ali mantendo uma frequência, né? Não está acontecendo nada, a gente tá tranquilo, a espiritualidade está ali com a gente, tá, e a gente tá normal. Então ele não interfere. Mas quando acontece coisas, ele se faz mais presente aí nesse momento de fraqueza. Aí que eles ajudam mais, tá? Não me diga por quê, mas é isso. Aí ele fala, Hebreus 4, versículo 14 e 15. Vamos ler aqui. Será que a Bíblia fala sobre essa fraqueza? Vamos ler então na Bíblia, tá? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, né? Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, vou dar aqui um ar-condicionado. Ó, para aqui, ó, pessoal. Ó, já estão querendo atrapalhar aqui o meu vídeo aqui, ó. Já estão querendo atrapalhar meu vídeo, ó. Entende? Brincadeira? Então, pessoal, deixa eu ler de novo aqui, porque houve uma interferência aqui para a gente voltar o que é que Hebreus 4, versículo 14 e 15 está falando. Portanto, visto que temos grande sumo sacerdote que adentrou o céu, então, quem é esse sacerdote? Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos, então, vamos apegar a ele com toda a firmeza e fé que professamos a Cristo, né? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza. Então, não temos o sumo sacerdote, a gente tem um sumo sacerdote que pode compadecer, que é Cristo. Por quê? Porque ele, mas assim como alguém como nós, porque ele experimentou na carne a fraqueza, as coisas que a gente experimentou. Assim, mas assim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação. Cristo passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, porém sem pecado, não foi como a gente passa por causa dos nossos pecados. Ele passou para experimentar e hoje ele tem misericórdia da gente. Então temos um sumo sacerdote que vai se compadecer das nossas fraquezas. Você acha que esse sacerdote ele não pode se compadecer da nossa fraqueza? É a pergunta de Paulo. Ele passou, ele sabe a tentação que a gente passa, a fraqueza, a dificuldade. Cristo sabe, pessoal. Ele sabe o que a gente passa aqui. Você aí agora está passando dificuldade, ele sabe o que está acontecendo com você. Entende, pessoal? E ele vai se compadecer. Então, é na fraqueza que Cristo vai estar mais presente, vai se compadecer, vai dar força a gente. Se você está na frequência dele. Entende, pessoal? Ele vai compadecer da gente. Então, pessoal, a gente não está só nessa caminhada, tá? Por mais que pareça
Eu tô aqui sozinho no meu quarto, tá? Eu tô só, do teu mulher tal, teu aqui a minha mãe aqui, a minha família aqui que às vezes vem abusar aqui, né? Atrapalhar aqui eu gravando. Mas é isso, eu sou só nessa caminhada espiritual. Agora, graças a Deus, eu tenho vocês, tá, pessoal? Vocês são meus irmãos espiritual que vieram da mesma mônada da gente. Então, eu tenho vocês. Tem algumas pessoas que já entenderam isso, me ajuda aqui, tá? Ajuda de toda forma, tá, pessoal? Então, eu agradeço, tá? Você é meu irmão, eu também, eu quero ajudar vocês. Estão ajudando vocês, tá? Então é isso. Um irmão, um ajudando o outro, então vamos crescer espiritualmente. Aí ele fala da mesma forma, o Espírito, Romanos 8:26. Nossa, pessoal, as crianças estão agitadas, tá até tirando aqui a minha atenção, tá? Aí ele fala, Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, pessoal, a gente não sabe como orar. Deixa o Espírito guiar você, pessoal. Ele vai ajudar você na fraqueza. Você está fraco? Ô, irmão, estou fraco, não consigo orar. Ah, feche o olho, se concentre, deixa o Espírito, né? Feche o olho, deixa o Espírito guiar você ali, ó. Daqui a pouco você está falando palavras, ele está gemendo dentro de você, ele vai começar a mover você. Se é que você tem o Espírito de Deus, tá? Se é que você despertou. Se não, você tem que vir pedir ajuda para entrar na frequência. Por isso que quando estiver fraca assim, pessoal, venha, peça ajuda, venha, assista meu vídeo. Venha, pergunte aqui, é uma dúvida, é um problema, né, emocional, psicológico, venha, fale comigo, venha, vamos fazer aqui, vamos fazer uma terapia, vamos eu responder perguntas espirituais para você. Eu quero lhe ajudar, tá, irmão? Porque você são meus irmãos espirituais, tá? Por isso que todos que estão aqui inscritos no meu canal, eu estou aberto para ouvir pergunta, anseio. Se estiver passando um problema, se estiver com dificuldade de não entender, está passando um problema, venha conversar comigo, ô irmão. Eu assisto seu vídeo, mas eu estou assim passando um problema. Se abra comigo, vamos conversar. Eu vou entender você, pessoal. Tá? Eu estou aqui para isso, tá? Não foi à toa que eu tomei psicologia, psicanálise, tá? Agora eu atendo com a visão mais holística, né? Sou um terapeuta holístico, um terapeuta que atende com a visão do todo, né? Não com a visão aí só da psicologia, da psicanálise, tá? Eu atendo assim vocês, ajudar vocês, tá, pessoal? Aí o que mais? 1 Coríntios 1, 27 e 29. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar o sábio, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Então Deus escolheu aqueles que não é sábio, aquele que estava na fraqueza, para envergonhar aquele que diz que é alguma coisa. Ah, eu sou forte. Então, Deus está escolhendo essas pessoas. E eu estou aqui para atender essas pessoas que são fracas, tá? Dar força a vocês. Meu vídeo já é isso, já é uma ajuda para dar força a vocês. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Nossa, essa palavra é forte, né? Desprezado. E o que nada é, para reduzir nada
o que é para reduzir aquele que pensa que é uma coisa, a fim de que ninguém se glorie diante dele, para que ninguém se glorie diante de Deus, pessoal. A glória é dele, o trabalho é dele, as coisas é dele, tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 11:30. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então, é disso que devo mergulhar. É quando Deus mostra a gente tem fraqueza, tem erro, está nos ajudando. Então, se glorie nisso. Quando Deus está mostrando para você, não é para o seu mal, pessoal. Mostrando a fraqueza, as coisas, é porque é para você se acertar na vida, tá? Deus está lhe dando a oportunidade. Por isso que eu agradeço cada dia que eu venho gravar aqui. Eu agradeço no começo, né? E agradeço no final, tá? Daqui a pouco, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 12, versículo 9 e 20. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você. Então, está falando com Paulo, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vai entender, né, pessoal? É onde o poder de Deus, a espiritualidade, se faz mais presente, é quando a gente está fraco, pessoal. É por isso que, às vezes, a gente cai nessa fraqueza para Deus mostrar o poder dele, tá, pessoal? Aí ele fala, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Então, eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque o apóstolo viu que o poder de Cristo estava mais presente na fraqueza dele, tá, pessoal? Ele fala, pois por amor de Cristo, regozijarei na minha fraqueza, no insulto, na necessidade, né? Nas perseguições, na angústia. Então, nessas coisas que estão acontecendo aqui. Pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Tá? Vai entender uma coisa dessa. Mas é isso, pessoal. A gente entra nessa vida. E a espiritualidade, se você é desperto, a espiritualidade está com você. Ele não vai deixar você. Agora, se uma pessoa entra nessa fraqueza e não está conectada, ela vai se prostrar, pessoal. Ela vai cair. Você entende? Espiritualidade é importante para a vida. Aí o que mais, pessoal, que ele fala? 1 Coríntios 1:25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então, né? E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Vai entender, tá, pessoal? Mas é isso, quando a gente tá, se você é espiritual, tá, pessoal? Entrou nessa é aonde a espiritualidade se faz mais presente na sua vida. É assim que ele opera, tá? Aí o que mais? 2 Crônica 14, versículo 11. Vamos ler. Então Azar clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Então, esse Azar, ele viu que ele tinha que clamar a Deus, né, pessoal? Porque os fortes, os poderosos, estavam querendo derrubar os fracos. Então, ele disse que não existe ninguém que vai ajudar os fracos como Deus que ajuda os fracos, os pobres, pessoal, as pessoas que estão sofrendo. É Deus, pessoal. Se não fosse Deus aqui ajudando os fracos, não teria nenhum fraco, não teria nenhum pobre aqui. Tá, pessoal? A gente só está aqui, os fracos, aqueles aqui por causa da graça, da misericórdia de Deus, da ajuda da espiritualidade. Senão a gente não estaria. Os poderosos querem eliminar a gente daqui.
Querem tirar a gente logo daqui. Tá, tira logo esses pobres. E pior que tem gente até da religiosidade aí, né? Que se diz evangélica. Eu vi o pastor falando que não ajuda o pobre, não. Deixa ele se virar lá, deixa eles morrerem lá. Um pastor, pessoal, falando isso. Uma pastora também falando, aqui na minha igreja não vai pregar pobre aqui não, né? A pastora falou, e ela disse, eu não quero aqui pobre na frente aqui da igreja não, bota lá para trás. Parece até uma coisa que eu estou inventando, né, pessoal? Mas isso tem vídeo aí. Tem vídeo falando, mostrando essas pessoas aí, tá? O pastor e a pastora falando. Tira os pessoas, né, que eram as pobres do banco da frente, para botar lá o rico e a família dela. A pastora falou isso. Então, você vê a esse lugar que se diz igreja, tá, pessoal? De eles ajudar os fracos, eles são os poderosos que estão querendo eliminar os fracos. Até dos locais dele aí, das igrejas aí. Tá? Como é que pode isso, pessoal? Entende? Aí ele fala, ajuda-me, meu Senhor, ó nosso Deus, pois a ti pomos a nossa confiança. Olha o que Azar está orando, né? E teu nome viemos contra este imenso exército. Então, ele está orando porque via o imenso exército fulminar ele, né? Ó Senhor, tu é o nosso Deus. Não deixa o homem prevalecer contra ti. Então, Azar sabia que Deus protege os fracos, os pobres, pessoal, para que o grande, imenso exército não destruísse o povo. Então ele clamou ao Senhor Deus, Senhor Todo-Poderoso, tá? Porque ele ajuda os fracos. Aí, o que é que a Bíblia... Salmo 72, versículo 13 e 14. Ele se compadeceu dos fracos e dos pobres e a salvou da morte. Ele o resgata da opressão e da violência, pois os seus olhos, a vida dele é preciosa. Então, Deus está guardando os fracos e os pobres, tá, pessoal? Ele salva esses pobres, é por isso que ele chama os pobres para salvação, né? Que é a salvação da alma, né? Então, está livrando da morte a alma, a maioria dos pobres. Por isso que a Bíblia lá, ele chamou a coisas loucas desse mundo, a coisa que ninguém dava nada, né? As pessoas pobres, fracas, para salvar. Ele chamou para a espiritualidade. E é o que acontece. A maioria do que estão aqui são pobres, pessoal. E a espiritualidade está aqui. Vocês são meus irmãos. Tem umas pessoas aqui que, nessa realidade, ela tem uma condição. Tem. Também, Deus chama também essas pessoas. Porque, às vezes, ela era pobre, né? E aí ganhou um dinheiro. Mas ela é de uma origem pobre. Então, Deus está chamando você também. Até para fazer justiça, né? Aí o que mais? Romanos 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda era fraco, Cristo morreu pelos ímpios. Então, Cristo, né, pessoal? Ele morreu para salvar a gente ainda era fraco, a gente estava cometendo erros, a gente estava ímpio, estava andando com impiedade, mas Cristo morreu pela gente para nos salvar. Essa é a prova do amor de Deus para com a gente, né? Para que ninguém se glorie, para que nenhum homem se glorie. O que mais, pessoal? Mateus 26, 41. Vigie
e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente tem que vigiar, que é vigiar o nosso o comportamento, pensamento, emoção. Então, a gente tem que trabalhar e vigiar nisso. Porque a nossa consciência, o espírito, ele está pronto. Mas a carne está interferindo. A carne é fraca e pode fazer com que o nosso espírito se desvie, né? E caia nessa fraqueza. Essa fraqueza da carne, tá? Minha mãe veio trazer um Guaraná aqui, ó, pessoal. Guaraná Antártica para eu tomar. Eu não gosto de tomar muito, não, mas é o que tem para hoje. Aí, o que mais, pessoal? Romanos 15, versículo 1. Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, a gente não está aqui para agradar a nós mesmos, tá, pessoal? Está aqui para ajudar os irmãos, tá? Devemos suportar aquele que não tem conhecimento, está com a fraqueza, está com a visão ainda no ego, tá preso. A gente tem que ajudar essas pessoas. É o que eu estou tentando fazer aqui, tá? Despertar vocês, orientar vocês para o caminho da espiritualidade, né? Eu tô suportando vocês, os pensamentos, alguns erros, estou suportando a fraqueza de vocês. E não para agradar nós mesmos, então. Porque eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para agradar a Deus, tá? E esse agradar a Deus é ser grato a Deus e fazer o bem ao próximo, ao meu irmão, principalmente a família espiritual. Por isso que ele disse: façamos bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, eu estou fazendo bem para minha família aqui, carnal, estou fazendo bem a eles também. Mas eu tenho que fazer o bem, procurar fazer o bem ao da família da fé, que são vocês, né, pessoal? Vocês aí são da minha família. Aí o que mais? Romano 14, 1. Aceite o que é fraco na fé, sem discutir assunto controvertido. Então, aceite ele, entenda ele, tá? Não discuta. Ele está fraco na fé, ele não entende, tá, pessoal? As coisas, é por isso que ele está passando por essa fraqueza. Então, é o que eu estou aqui, com toda paciência, amor, né? Perseverança aqui, tanto perseverando para a minha vida, como para a vida de vocês também. Então, muitos aqui, tá, pessoal? Vieram fraco aqui, eu orientei, tá? Estão fortes aqui, estão agora na caminhada. Eu espero que ajude, né? Ajude agora outras pessoas também, essas pessoas, tá? Por isso que se você me ajuda, você está fazendo parte do trabalho espiritual que eu estou fazendo para ajudar outras pessoas. É isso. É assim, cada um cooperando com a sua parte, tá, pessoal? O que mais? Atos dos Apóstolos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: a maior felicidade é dar do que receber. Então, a gente tem que se doar, tem que dar, tá, pessoal? Para a espiritualidade, para ajudar os fracos. Então, é o meu trabalho árduo aqui, tá? Esse trabalho aqui não é fácil. Você veio aqui sorrindo, numa frequência boa, mas você não sabe a luta que eu passo, pessoal. Quem me conhece pessoalmente sabe a luta que eu passo. Porque até uma pessoa fica, eu sei fazer isso aí, fica me invejando, querendo fazer o que eu estou fazendo aqui. Mas não é fácil, pessoal. Tá? Entrar nessa frequência, ser dirigido pela espiritualidade.
sem erro, porque tem pessoas aqui, até pastores, querendo pegar eu em um erro aqui, tá? Espiritual, para falar alguma coisa comigo, tá? Para querer me envergonhar. Então, e eu tá seguindo essa frequência, essa espírito, sabe, dirigindo esse trabalho, então, onde não tem erro espiritual, é por isso que eles até agora não me contradizeram. Mas se eu falar alguma coisa que erro, eles vão me contradizer, tá, pessoal? Então, a maior felicidade é dar do que receber, tá? Ao que mais? 1 Coríntios 12, 21 até o 23. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Não existe isso, tá? Nem a cabeça pode dizer ao pé, não preciso de você. Ao contrário, o membro do corpo, que parece mais fraco, são indispensáveis aos membros que possam serem menos honrosos. Tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Então, olha o que o apóstolo Paulo está ensinando, pessoal. Aquele que é do corpo de Cristo é o membro, aquele que tem a parte que muitos dizem que não é, que é fraco, a gente precisa apoiar mais. E olha essas igrejas, o mais fraco ele quer colocar lá no fundo, na vez não quer nem que fique na igreja, fica lá do lado de fora. Assista aí pelo vídeo aí. Aí quer botar aqueles que é rico na frente. Eles dão mais honra. Então, veja se não está fora do pensamento da espiritualidade. Esses grupos religiosos. Veja se não estão. Em todas, tá? Eu passei, eu estou falando isso porque eu vi, tá? Isso aqui eu experimentei. Isso não é ninguém me falou, eu vi em um vídeo, não. Isso aqui eu experimentei. Em vários grupos estão agindo assim. Cadê que eles estão dando honra? Eles dizem, eu não preciso do pé, não. Eu não preciso da mão, não. Eu já tenho uma cabeça aqui. Você não precisa do pé? Não precisa do dedinho mindinho? Tá? Então, isso acontece nesses grupos, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? Porque não existe verdade. Está fora da espiritualidade que o apóstolo Paulo está ensinando, que deve dar honra àqueles que são menos, tá? Do corpo, que está no corpo, que você tem que dar honra a isso. Ao que mais, pessoal? Hebreus 12, 12. Portanto, fortaleça a mão enfraquecida e o joelho vacilante. Então, a gente tem que fortalecer, tá? A mão enfraquecida, a obra, aquele que está na obra, e o joelho vacilante. Então, tá vacilando, né? Tá saindo da frequência. Então, aquela pessoa que está fraco na fraqueza espiritual. A gente tem que fortalecer, pessoal. É o meu trabalho aqui e eu estou fazendo, tá? Com a dificuldade que eu encontro, mas eu estou fazendo. Até o fim, pessoal. Não tem para onde correr. Vou tomar até um guaraná aqui, tá? É docinho, né? Muito doce. Não posso tomar isso muito, tá, pessoal? É doce demais. Aí ele fala, exortamos a vocês, irmão. 1 Tessalonicenses 5, 14. Exortamos vocês, irmão. Então ele está exortando os irmãos, tá? Quem não é irmão não vai receber a exortação. Exortamos vocês, irmão, a quem advirta os ansiosos. Então, aquele que está na ansiedade, né? Conforte o desanimado. Então, aquele que está já quase caindo na depressão, desanimado. Auxilie os fracos. Seja paciente para com todos. Então, eu estou fazendo essa função, né? Exortando vocês, irmão, para
não cair nessa frequência de ansiedade, desânimo. Eu estou auxiliando vocês, né, com a minha paciência aqui para com todos. Eu estou tendo paciência com todos os irmãos que estão aqui. Aqueles que são meus irmãos espiritual, né, da minha família da fé, que veio da mônada. Essa é a minha família espiritual. Vocês, tá? Porque vocês creem no que eu estou falando, vocês estão aqui, tá? Entende, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. O que mais? Mateus 11, 28. Vinde a mim todo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então, quem é que está falando isso? Cristo. A gente tem que ir a Cristo para que a gente seja aliviado, pessoal. Se você está oprimido, cansado, problema, vá a Cristo, Ele vai aliviar você. Tá? O que mais? 1 Tessalonicenses 5,14. Rogo também, irmão, então, está falando com o irmão, que adormete os desordeiros, fazendo desordem, console os console de pouco ânimo, então está fraco, né? Sustente os fracos e seja paciente para com todos. Então, é isso que a gente tem que fazer. O que mais? Isaías 41, 10. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, porque eu sou o Senhor Deus. Eu fortalecerei, ajudarei, com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Então, Deus não vai deixar a gente. É no processo, é na fornalha de fogo, né, que caiu Nabucodonosor, é na cova do leão, é que Deus está ali presente. Deus estava presente ali cuidando. Então, é no momento de dificuldade. Por isso que ele diz, não tenha medo, pois eu estou com você. Não tenha. Então, aconteça o que acontecer aqui, pessoal. A gente não pode temer. Deus está com a gente. Não desanime, pois eu sou seu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei com a minha mão vitoriosa. Mão direita o sustentarei. A gente não pode, então, é no momento da aflição, é que aparece aí Deus operando aí, tá? Aí o que mais? Salmo 55, não me diga porque é assim, tá, pessoal? Salmo 50, 22, entrega a sua preocupação ao Senhor e Ele sustentará, jamais permitirá o justo que venha cair. Então, jamais Ele está sustentando o justo, aquele justo que está na frequência dele, Ele está sustentando, Ele não vai permitir que o justo caia. Se o justo cair 7 vezes, Ele vai levantar esse justo. Quem é o justo, pessoal? É aquele que despertou, está na frequência de Cristo. É aquele que é justificado por Cristo. Esse é o justo. Se você é um que despertou a consciência, entrou na frequência de Cristo, você está protegido por Deus. Mesmo que você caia, ele caia 7 vezes, né? A Bíblia fala, se o justo cai 7 vezes, 7 vezes eu vou levantar ele. Deus vai levantar. Entende a sua frequência? Então, eu já caí várias vezes, tá? E esse Deus não me deixa, ele me levanta, tá, pessoal? Mas é isso. É o trabalho de Deus da espiritualidade, tá? O que mais? Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Sempre pronto a nos socorrer em tempo de aflição. Então, é por isso que ele age no tempo da aflição. Ele é o nosso refúgio e a nossa força. Deus, tá? Ele está pronto a socorrer naquele tempo que a gente está naquela aflição. É por isso que a espiritualidade trabalha mais na nossa fraqueza, pessoal. É assim. Deus age assim, pessoal, tá? O que mais?
Salmo 73, versículo 26. Minha saúde pode acabar, meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Então, olha o que o salmista fala, pessoal. A minha saúde pode acabar. Então, saúde do corpo, né? Meu espírito pode fraquejar. Então, eu posso cair na fraqueza espiritual. Mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele vai continuar ali no seu coração dando força. Ele é minha possessão para sempre. Será que você pode falar isso, pessoal? Ou se você tiver problema de saúde, ou então você estiver fraco espiritualmente, aí você não vai querer mais continuar com Deus? Não podemos fazer isso, tá, pessoal? Mesmo que a gente caia em alguma lástima dessa, vamos no nosso coração sempre confiar no Criador. Aconteça o que acontecer, tá? A gente, sempre o Criador vai estar com a gente. Eu estou caído na cama, eu estou aqui agora no hospital, irmão. Eu estou mal. Deus está com você, irmão. Não tema. Isso é só passageiro. Você morrer aí, você está na glória. Se você sair daí com saúde, graças a Deus. É uma oportunidade de você continuar fazendo bem aqui, trabalhando a espiritualidade. É assim que a gente tem que pensar, pessoal. Agora aconteceu, não tenho dinheiro mais. Perdi meu trabalho. Eu estou doente. Não consigo. Não podemos entrar nessa fraquejar, tá, pessoal? O que eu quero falar mais? Salmo 82, versículo 3. Erga a voz a favor do que não pode defender-se. Seja o defensor de todos desamparados. Então, pessoal, provérbio, né? Salmo não, é provérbio 31, versículo 8. Então, erga a voz, tá, pessoal? Defenda aqueles como é que diz? São pobres, tá, pessoal? Estão indefesos, não tem defesa, estão todos desamparados. Defenda ele, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, eu estou defendendo vocês aqui espiritualmente dos erros, dos enganos, dos falsos profetas. Eu estou defendendo. Quando eu começo a mostrar o erro, tirar o erro aqui, mostrar como é a espiritualidade que você tem que fazer. É uma defesa. Vocês que estão desamparados, fracos na fé. Quantos chegaram aqui assim, pessoal? Quantos chegaram? Chegaram muita gente, tá? Aí agora é Salmo 82, versículo 3. Ali foi provérbio, né? Então, Salmo 82, versículo 3. Garanta a justiça para os fracos, para os órfãos. Mantenha o direito dos necessitados e do oprimido. Então, faça isso, pessoal. Faça a justiça para os fracos, para os órfãos. Mantenha o direito e dos oprimidos. Então, todos esses, tá, pessoal, que estão trabalhando, tá? Ajudando os fracos. Eu vi até um cidadão que ele tem um programa que ele ajuda os fracos, tá? Mesmo que não seja de grupo religioso, mas quando você está fazendo isso de coração, está dedicando a sua força a defender os fracos, na justiça, os órfãos, Deus vai estar com você. Certo, pessoal? Nossa, 59 minutos, meu Deus! Agradecer a vocês, tá? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!